Glória a Deus, graça e paz, igreja. Esses últimos dias não, né? Hoje e amanhã. Hoje eu atendi um marido e amanhã eu estarei atendendo a esposa. E esse casal me chamou a atenção pelo fato de serem pessoas que se gostam, mas que por situações do passado não conseguem ficar juntos por falta de perdão de ambas as partes. E enquanto eu estava atendendo esse marido hoje, Deus estava falando comigo a respeito dessa necessidade que não é uma necessidade só deles, né? E que até dentro da casa de Deus nós temos tantas pessoas sofrendo por não saberem como liberar perdão ou não saberem o mal que isso está trazendo para suas vidas. E antes de eu entrar nessa mensagem aqui, é importante da gente levar em consideração que tem pessoas que são difíceis mesmo. Tem pessoas que são complicadas por natureza, é o jeito da pessoa. E de uma forma empírica, o que eu tenho percebido é que toda esposa boazinha, ou toda esposa que é difícil de lidar, ela casa com um marido que é bonzinho. E da mesma forma, todo marido que é difícil de lidar, ele casa com uma esposa boazinha. E se você não sabe se você é uma pessoa difícil de lidar, tem 3 características que eu percebo. Por que eu estou falando da pessoa difícil de lidar? Porque o que a gente vai trazer nessa pregação aqui fala a respeito da consciência que o Espírito Santo ele traz para que você possa entender, ou seja, viver um momento de conscientização, entender aquilo que estava de errado e você fazer um trabalho de superação e resolver aquilo que você entendeu que estava errado. Agora, o problema das pessoas que elas são difíceis de lidar é que essas 3 características praticamente fazem com que elas se tornem imunes a essa questão de conscientização. A primeira característica da pessoa que é difícil de lidar, e eu estou falando primeiro da pessoa que é difícil de lidar porque o que a gente vai falar nessa pregação não é para a pessoa que é difícil de lidar, e eu vou explicar depois como que funciona para essa pessoa. A primeira característica que eu percebo na pessoa que ela tem essa dificuldade é que ela tem uma grande dificuldade de reconhecer os seus erros. E a gente voltando aqui para a questão de casal, por exemplo, vamos supor que seja a esposa, é aquela esposa que, por mais que a briga já passou, ela reconhece o seu erro para ela, mas ela não vai admitir esse erro para o marido. Ela não vai pedir perdão, ela não vai falar, humildemente, eu vi e tal, eu entendi, realmente você estava certo, isso não vai acontecer. Porque por mais que na cabeça dela ela reconheça, ela não tem humildade o bastante para isso. E uma das coisas que eu ouço dos maridos de mulheres que são difíceis de lidar é uma repetição, né? Parece que você está sempre atendendo as mesmas pessoas. Eles falam assim, eu já cansei de pedir perdão por coisas que eu não fiz de errado. Só para a gente conseguir ficar em paz de novo. E pelo fato do que eu falei para vocês, que toda mulher que é difícil de lidar é casada com um homem bonzinho, muitas das vezes quando ela tem essa consciência de que realmente ela estava errada na história, ela está indo, né, em direção à maturidade, à humildade. Imagina que aqui tem uma linha, que é a linha que se ela cruzar ela vai lá para o lado da maturidade. Só que quando ela está chegando aqui, ela entendeu que ela errou, aí ela está chegando na linha assim, eu vou falar com ele. Ela fala, não vou mexer com coisa que já está resolvido não, né? A gente já está bem de novo, vou ficar mexendo em coisa do passado. E outra, ele também já fez um monte de coisa comigo e ficou por isso mesmo. E aí a pessoa retrocede e ela engole aquilo que ela tinha entendido e permanece na mesma situação. A segunda característica dessa pessoa que é difícil de lidar, e eu estou falando isso para que você consiga perceber se você se adequa a essa situação. Porque normalmente a pessoa que é difícil de lidar, ela não sabe que ela é difícil de lidar. Mas todo mundo sabe.
Normalmente, quando eu percebo essas características no marido que eu estou atendendo, eu logo pergunto: a sua esposa é uma mulher difícil de lidar? Aí ele fala: é. A minha esposa, ela é brigada com a família inteira dela. Eu que tenho que ficar fazendo as pazes ali, passando um pano para ver se o negócio funciona, porque ela briga com todo mundo. Não se dá com ninguém. Então ele sabe que ela é. Então eu preciso pegar leve com ela, eu sei que o negócio é diferente. Não dá pra gente colocar as coisas nos mesmos pesos, porque o peso é diferente do que ela faz, do que eu faço e do como essas coisas são entendidas. A segunda característica de uma pessoa que é difícil de lidar, isso daqui não está nem aqui no meu script aqui. Talvez é porque Deus ele quer falar com alguém aí. É aquela história que a gente fala a respeito do copo meio vazio e do copo meio cheio. A pessoa que é difícil de lidar, ela sempre vê o copo meio vazio. Em outras palavras, na cabeça dela, ela fala para si mesmo que ela é uma pessoa realista. Não, eu sou realista. E as pessoas que conhecem ela falam: não, você não é realista, você é pessimista. As pessoas não contam as coisas para você, porque em tudo você põe defeito. Em tudo você fala que não vai dar certo. Então, por mais que seja o plano perfeito, você consegue arranjar um problema para dizer o porquê que não vai dar certo. E a terceira característica dessa pessoa ela é reclamona. Ela reclama de tudo. Por mais que às vezes você fale assim: nossa, tá tudo bem, tá uma maravilha, tá uma bênção. Ela fala: mas por causa disso, disso e daquilo. Sempre tem alguma coisa para ela estar reclamando. Então, se a gente for colocar isso daqui dentro da palavra de Deus, a gente percebe que a primeira característica que eu falei para vocês fala a respeito da pessoa que ela não tem humildade. Ou seja, se Jesus ele fala da necessidade de negar a si mesmo, essa pessoa já está fora. Porque entre o meu orgulho e você, eu fico com o meu orgulho. A segunda característica que eu falei fala a respeito de olhos maus. A pessoa ela sempre consegue ver as coisas da forma negativa. Olhos maus por quê? Porque lá em Mateus fala assim: se os seus olhos forem bons, o seu corpo todo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, que grande escuridão há dentro de você. Ou seja, é uma questão da forma como eu interpreto e não do como as coisas são. E por último, eu falei da característica da pessoa que reclama de tudo, por mais que as coisas não estejam ruins. O que é isso? Falta de gratidão. É a pessoa que ela pende mais pro lado da ingratidão do que pro lado da gratidão. E é por isso que, literalmente, para ela tudo dá errado mesmo. É por isso que ela atrai todas as doenças para a vida dela mesmo. Então você percebe que é como se fosse uma questão que é retroalimentada, né? Porque a pessoa mesmo, ela traz isso para a vida dela, e aí ela ganha mais motivação para reclamar, e ela ganha mais insatisfação para a vida dela, e assim ela vai rodando ali. Qual que é a solução para essa pessoa? Você acha que tem pessoa assim dentro da igreja, pastor? Será que tem pessoas que são difíceis de lidar? Qual que é a solução para esse tipo de pessoas? Essas pessoas, elas precisam se converter. A única solução para a pessoa que é difícil de lidar é a conversão. Só que, lamentavelmente, e mais uma vez eu estou falando de uma forma empírica, e quando eu falo empírico, para quem não entende, eu estou falando a respeito de experiência. Os casos que eu já vi essas pessoas se convertendo foi através da dor. Não foi porque a pessoa veio na igreja e teve uma palavra e falou com ela, e o Espírito Santo tocou no coração dela, não. Foi porque a pessoa quase morreu. E aí depois que ela sentiu o sopro da morte no pescoço, aí ela acordou falando: agora eu vou viver que nem gente. Foi porque ela perdeu a família, ela perdeu o casamento, e aí ela aprendeu a valorizar aquilo que ela tinha quando ela já não tinha mais. Então normalmente essas pessoas, a pedagogia que a vida vai usar com elas é a dor. Porque pela conscientização, que é o que eu acabei de falar para vocês aqui, provavelmente não, normalmente não vai funcionar. Então talvez, se você se viu nessas características aqui, isso aqui é um ótimo adendo para você não esperar as coisas piorarem para você se resolver. Tem até um caso bem próximo nosso, de uma esposa de pastor, que era uma mulher detestável.
Acho que nem ela não gostava dela. Eu e a Esther estava até comentando a respeito disso há algum tempo atrás. E essa mulher teve um câncer. O casamento estava destruído, né? Porque o marido já tinha cansado. Só que nesse meio tempo, onde essa mulher estava ali entre a vida e a morte, o marido foi obrigado a se reaproximar. Porque ele tinha que ficar lá no hospital com ela, alguém tinha que ficar com ela. Então ali eles tiveram muito tempo para conversar. Ali ela teve muito tempo para falar dos medos, das angústias, das insatisfações dela, de colocar tudo para fora, as dores, os traumas. E esse casal se reaproximou ali, pertinho da morte. E Deus deu uma segunda chance para essa mulher e ela foi curada. Ela se tornou uma boa mãe, ela se tornou uma boa esposa, ela se tornou cooperadora no ministério do marido. Só que antes disso acontecer, isso era impossível. Então, se você perguntar para esse marido hoje, ele vai falar assim: o câncer foi a melhor coisa que aconteceu na vida da minha esposa. Acredite se quiser. Quando eu falo para vocês que a dor é uma linguagem da vida, vocês não entendem por que eu estou falando. Mas tem pessoas que só vão acontecer assim. Mas eu acredito que você é inteligente o bastante para não precisar chegar nesse ponto. Então eu quero convidar você para ler lá em Mateus, no capítulo 18, no verso 21. Eu vou ler só trechos aqui, porque eu vou pegar vários trechos em outras partes, para a gente ir respaldando aquilo que a gente está falando. Então, para não ficar uma leitura exaustiva, eu vou pegar só direto os versos que são os que a gente vai trabalhar. Mateus 18, 21. Pedro fala assim: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu hei de perdoar? Até 7? E Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. O perdão é uma das coisas mais difíceis do Evangelho. Não é fácil, não é para qualquer um. Porque se você parar para pensar, o perdão não é natural. O perdão, ele é espiritual. O que é natural? Natural é você ficar com raiva, natural é você querer revidar. Isso é instintivo, até o animal faz isso. Então você percebe que quando eu perdoo, eu estou num nível acima daquilo que é natural para o ser humano, né? Se vingar. Mas o Evangelho, ele nos chama para um nível mais elevado, que é um nível do quê? O nível da graça. Nós fomos atraídos pela graça de Deus, mas Ele nos convida não só para que a gente fique ali do lado de fora vendo Ele trabalhar, mas Ele nos convida para que nós venhamos a participar dessa graça. Isso é o Evangelho. Então Pedro chega para Jesus ali achando que ele está fazendo muita coisa. Por quê? Porque naquela época não, né? O ensinamento rabínico dizia que você precisa perdoar a pessoa pelo menos umas 3 vezes, né? Como se estivesse estimulando a pessoa ali, não, vamos se esforçar para perdoar. Então pelo menos 3 vezes você tem que perdoar. E aí Pedro fala assim: se Jesus manda a gente andar sempre 1 milha a mais, então se a gente dobrar a quantidade do homem bom, né, do rabino, eu acho que ele vai me parabenizar, né? E aí ele chega para Jesus e fala assim: Jesus, se eu perdoar 7, tá tudo ok? E aí Jesus vira para ele e fala assim: 70 vezes 7. E você percebe que, de uma forma mais abrangente, mais aprofundada, Jesus, ele tem esse costume de responder no mesmo nível que a pessoa pergunta. Então, quando Nicodemos ele fala a respeito de vida eterna, aí Jesus vem com umas histórias maior louca de nascer de novo e que precisa começar a vida do zero, não sei o quê. Quando Pedro pergunta a respeito de matemática, ele responde de uma forma matemática. É o que eu sempre falo para as pessoas mais inteligentes não são aquelas que sabem de tudo, são aquelas que sabem fazer as melhores perguntas. E Jesus, ele era bem categórico com relação a isso. Da forma como você perguntava, ele te respondia. Da mesma forma que você perguntou. Os escribas chegavam para Jesus e falavam assim: é certo o que Moisés falou com relação à lei, a isso, isso, isso? Aí Jesus falava assim: tá, se vocês me responderem, é certo o batismo de João Batista? Então, da mesma forma que você chegava nele, ele trazia para você. Essa era a pedagogia que Jesus usava. E naquele momento, o que fica
muito fácil da gente entender aqui. Jesus ele não está falando a respeito de matemática. Jesus ele está falando a respeito de um novo mandamento. Assim como João ele vai falar na sua carta ali: eu vos trago um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Jesus ele está trazendo uma nova verdade. Se até então o que você achava que era verdade é que tem que perdoar 3 vezes, então eu estou te falando, você vai perdoar quantas vezes forem preciso. E aqui nós entramos nessa mensagem de hoje. O perdão, ele não é uma conta. É Jesus ele trazendo uma cultura do reino para que nós já vivamos aqui. Então quando nós falamos a respeito do reino de Deus, muitas pessoas elas interpretam que a gente está falando de um tempo vindouro, né? De quando a gente for para o céu. Mas o reino de Deus, conforme Jesus fala, o reino já está aqui entre nós. Então qual que é o entendimento, a interpretação que nós deveríamos ter com relação a isso? Por mais que nós estamos nessa terra, nós vivemos de acordo com o reino de Deus. Eu não vivo de acordo com o padrão desse mundo, conforme Paulo fala lá em Romanos 12. Eu vivo de acordo com o padrão de Deus. No padrão desse mundo, você tem que revidar, você tem que fazer justiça com as próprias mãos, você tem que se vingar. Mas no padrão de Deus, ele fala que você tem que dar outra face. Você não pode se deixar ser controlado pela circunstância. Então o que é que Jesus está tentando nos ensinar aqui? Que o perdão ele não é uma obrigação. O perdão ele é uma necessidade. Muita gente pensa, talvez porque desde criança, né, a gente aprendeu assim, quando você brigava com seu irmão, aí a sua mãe falava assim: pede desculpa pro seu irmão, abraça o seu irmão, e não sei o que, a professora fazia a mesma coisa. Então o perdão era obrigatório, né? E aí às vezes a pessoa ela, crente hoje, ela está com a mesma mentalidade de Pedro ainda. Eu perdoo porque é obrigado a perdoar, porque senão não perdoava não. Ele pensa que o perdão é uma questão obrigatória. E você percebe que esse comportamento já demonstra que a pessoa não perdoou coisa nenhuma. Então você perdoa porque precisa e não porque é uma obrigação. Porque a falta de perdão, ela vai aprisionar você muito mais do que você foi ferido e do que a pessoa que feriu. Você está sendo aprisionado por isso. Então essa amargura, ela acaba se tornando um peso. O ressentimento vira uma prisão emocional. E o pior de tudo, isso tudo somatiza no seu corpo, você adoece, ou seja, no final das contas você só leva a pior. Você acha que o seu orgulho, não, que eu não admito, que eu não sei o quê, e no final das contas é você quem está levando a pior. Eu ainda falei na última pregação aqui a respeito dos níveis de debilidades emocionais que nós temos no Brasil aí. E grande parte desses problemas emocionais, eles são gerados pela falta de perdão, né? Pessoas com insônia, com ansiedade, crises emocionais, desgaste físico, relacionamento destruído. Se você for colocar aí, às vezes uns 80% aí se resolvia com o perdão que não foi liberado, que não tem sido liberado. Então por que essas pessoas estão carregando dores antigas que elas nunca entregaram a Deus? Elas ficam guardando o ressentimento. E é aquela história, né? Como se você ficasse tomando veneno ali a conta-gotas, esperando que a outra pessoa fosse morrer, né? Então o perdão ele não muda o passado, mas ele muda o futuro de quem decide liberar. E conforme eu comecei falando aqui para você, ou a pessoa ela vai escolher a vingança, ou a pessoa ela vai escolher a graça. Só tem essas duas possibilidades. Quando alguma pessoa ela faz alguma coisa que me ofende, eu só tenho essas duas possibilidades. Ou eu vou perdoar essa pessoa, ou eu vou me vingar. Sabe qual que é o problema? O problema é que as pessoas elas decidem não fazer nada. E dessa forma, eu dando meu silêncio, eu dando a minha ausência, é como se na cabeça dela ela estivesse se vingando. E aí você nem se vinga e também não perdoa. Você fica ali travado do mesmo jeito. Porque conforme eu falo para vocês aqui, o evangelho, ele não é o que eu deixo de fazer. Ele é o que eu faço. O evangelho não é passividade. O evangelho é atividade. Nós lutamos em prol da filosofia de um homem que ele conseguiu virar o mundo de ponta cabeça.
Então não tem passividade no evangelho. O evangelho é atividade pura. Quando os apóstolos eles chegavam nas cidades, lá em Atos, chega um momento que as pessoas chegam e falam assim para eles: são vocês que estão causando transtorno por todos os lugares que vocês passam. Porque o evangelho ele precisa ser sentido. Se você chega no lugar e você não altera nada, não muda nada, ninguém percebe nada de diferente em você, é porque o seu evangelho está meio fracassado. Porque o evangelho ele tem que chamar a atenção. Ele tem que mostrar que você é diferente. Então a vingança, ela é humana, mas o perdão é divino. E o perdão é o triunfo da graça sobre a vingança. É mais uma vez como se você estivesse expondo ali o seu espírito massacrando a sua carne. Se a gente fala tanto aqui a respeito da luta que existe entre a carne e o espírito, o perdão é o triunfo da graça sobre a minha vingança. Que muitas das vezes é o que a pessoa do outro lado está esperando que eu iria fazer. Então perdoar é dizer: eu me recuso a permitir que a dor me transforme em alguém pior. Ou eu me recuso a aceitar que essa dor ela venha deformar aquilo que Deus construiu em mim. É eu não aceitando a circunstância e determinando o que eu quero que seja. Você lembra de Jesus na cruz? Ao invés dele falar assim: Jesus, Deus, manda um raio na cabeça de todo mundo. Ele fala assim: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E eles estão matando ele ali. Então você percebe que o tempo todo Jesus ele está dando exemplo de maturidade, de autocontrole e de que ele não é controlado pela circunstância. O perdão não é negar a dor, o perdão ele vence a dor. Porque se você não perdoa, a dor ela te domina, a dor ela te controla. E lá em Mateus 18, 23, tem aquela parábola do credor incompassivo, que fala de um homem que ele foi chamado pelo rei, e o rei falou assim: como você está me devendo uma grana violentíssima, eu vou vender seus filhos, sua esposa, e você vai trabalhar para a minha vida inteira para você pagar o que você me deve. E a Bíblia diz que aquele homem, ele se joga no chão e ele clama por misericórdia para o rei. E ele fala: eu vou te pagar, só me dá mais uma chance, pelo amor de Deus. E aí o rei se compadece daquele homem e fala: tá bom, a sua dívida está quitada, você não me deve mais nada. Só que quando ele sai na rua, ele se encontra com uma pessoa que também estava devendo para ele um valor irrisório, muito menor do que aquele que ele devia para o rei. E a Bíblia diz que ele gruda aquele homem pelo pescoço e ele começa a brigar com a pessoa: você vai me pagar, você vai me pagar, ao ponto de que ele entra na justiça e bota aquele cara na cadeia, e aquele cara ele tem que ficar preso até que ele consiga pagar a dívida. E o rei fica sabendo disso. E aí o rei convida novamente aquele homem e fala: eu fiquei sabendo do que você fez. E mesmo eu agindo com misericórdia com você, você fez exatamente o oposto com a pessoa que te devia. Então, por causa desse seu comportamento, a partir de hoje, você vai ser penalizado e você vai ter que pagar por tudo aquilo que você estava me devendo. Em outras palavras, não precisa ser muito entendedor para você perceber que Deus está falando a respeito de nós mesmos. Ele está falando a respeito da interação entre você e Deus. E aqui eu reconheço 3 partes que nós precisamos trabalhar para que nós possamos exercer, executar o perdão. A primeira é reconhecer. A segunda é receber. E a terceira é repassar. Reconhecer o quê? Reconhecer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe um homem sequer que possa dizer: ninguém nunca me perdoou, por isso que eu não perdoo ninguém. Não existe um homem que possa dizer isso. Porque todos nós fomos perdoados por mais que não merecêssemos. Então nós éramos esse credor incompassivo aqui da parábola de Jesus. Ou seja, o entendimento que eu deveria ter é que o fato de alguém ter pecado contra mim não faz com que essa pessoa seja pior do que eu. Porque eu também já pequei contra outras pessoas e contra o próprio Deus.
E nem por isso eu me tornei essa pessoa que deve ser presa, que deve ser maltratada. Então a diferença é que normalmente nós conhecemos o pecado do outro. E aí o que nós fazemos com o nosso pecado? Nós escondemos. Mas se eu tiver esse entendimento de que eu sou muito pior do que você imagina, então quando você der uma deslizada e fizer alguma coisa, eu posso ter a maturidade o bastante para entender, eu também não sou lá aquelas coisas. Porque normalmente quando alguém me fere, eu fico pensando assim, eu nunca faria isso. Não acredito que fulano fez isso comigo, eu nunca faria isso. E aí o que Deus ele nos fala? Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Ou seja, todos nós somos passivos de passar por problemas, de cometer erros, e lamentavelmente os erros é que vão nos fazer crescer. Então tem coisas que nós vamos precisar passar, nós vamos precisar viver. Então quando eu reconheço a minha própria miséria espiritual, eu paro de agir como um juiz das pessoas. O que seria o receber? Nós precisamos aprender a receber o perdão de Deus, que é uma coisa que muitas pessoas até hoje não conseguiram. E se você pega lá em Mateus no capítulo 5, no Sermão da Montanha, no verso 3, ele vai falar assim, bem-aventurados os pobres de espírito. O que são os pobres? Pobre é pobre. Pobre é aquele que depende da ajuda alheia para que possa sobreviver. E você nunca vai ver um pobre, uma pessoa que você deu uma migalha, que você deu uma oferta, ela correndo atrás de você para te pagar aquilo que você deu para ela. Ela só recebe de bom grado, sabendo que você não está esperando nada em troca. É dessa forma que nós devemos receber o perdão de Deus. Entendendo que não existe nada que nós possamos fazer ou entregar que possa pagar aquilo que Ele fez por nós. Então o pobre ele recebe com gratidão, sem orgulho, sem mérito, sem tentar pagar. E é dessa mesma forma que nós devemos receber a graça de Deus. Nós não fomos perdoados porque nós merecíamos, nós fomos perdoados porque Deus é misericordioso. Ponto. Conforme diz lá em Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, por mais bonzinho que você acha que você seja. E o último, repassar. Quem foi alcançado pela graça precisa liberar graça. Quem foi alcançado pela graça precisa liberar graça. Porque se você não libera é porque você não foi. Se você é uma pessoa que não consegue liberar a graça de Deus, é porque você não foi alcançado pela graça de Deus. Você não pode interromper o fluxo do perdão. Você não pode fazer isso. Deus, Ele nunca nos entrega algo para terminar em nós. Ou seja, tudo no reino flui. Você é simplesmente mais uma peça que compõe um todo. Um objetivo maior. Então nós recebemos o amor, entregamos amor. Nós recebemos misericórdia, entregamos misericórdia. E nós recebemos perdão e entregamos perdão. Não tem como ser diferente disso. Todos nós estamos vivos hoje porque Deus escolheu nos perdoar primeiro. Então se eu tiver esse entendimento, aí as coisas já mudam na minha vida. Por quê? Porque a falta de perdão, a minha falta de perdão, ela quebra a minha conexão com Deus. Ah, mas eu não tenho o direito de não perdoar. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Só que você pode viver na vontade de Deus, ou você pode viver na permissão de Deus. Ele não vai descer do céu e te obrigar, não, perdoa. Ele não vai fazer isso. Só que se você quiser ser cristão de verdade, se você quiser viver no reino de Deus, aí você vai entender que tem coisas que você precisa fazer por mais que você não queira. Lá em Marcos 11:25, fala assim, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Em Mateus 5:23, ele fala assim, se trouxeres a tua oferta ao altar e lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro reconciliar-te.
Mas é o meu irmão que tem algo contra mim, eu não tenho nada contra ele. O que ele fala para você? Não, tô nem aí, vai ser reconciliado do mesmo jeito. Não importa se é você que tem contra a pessoa, se a pessoa tem contra ti. Ele fala, se o teu irmão tem algo contra ti, vai primeiro se reconciliar. Por quê? Porque senão você vai dar sua oferta de bobo aqui, que eu não estou recebendo nada da sua parte. Porque o nosso vínculo está quebrado. Eu te dei graça e você não estendeu a graça que eu te dei. Então você não quer ter um vínculo comigo. Deus está dizendo assim, ó, o relacionamento quebrado também afeta a sua espiritualidade. Tem gente querendo uma unção, tem gente querendo resposta, um crescimento espiritual, mas continua alimentando o ressentimento no coração. O céu, ele não vai se comunicar com um coração contaminado pela amargura. Eu não sei se o Carlos viu na segunda-feira, teve alguém me fazendo uma pergunta ali na live. Aí a pessoa falou assim, eu estando separada, Deus ouve a minha oração? Eu falei assim, o problema não é você estar separado, o problema é se você está em contraprincípio. Porque o remédio para contraprincípio é a obediência. Quando você está em contraprincípio e pedindo para Deus resolver, ou para Deus te atender, a sua oração nem chega nele. Porque os anjos do céu, eles já estão preparados já. Quando eles pegam uma oração, porque agora é tudo digital, né? Na hora que chega a oração lá, aí ele olha e fala assim, pode mandar de volta que isso aqui Deus não vai nem ver. Isso aqui contra princípio é só obediência. Então é você quem tem que resolver. Não adianta eu pedir para que Deus ele venha tirar as consequências daquilo que eu mesmo estou construindo, dos erros que eu mesmo estou mantendo. Se tem uma história que nos ensina com relação a isso, é a história de José. José ele foi traído, foi vendido, foi humilhado, foi esquecido, injustiçado. Mas quando ele teve o poder de se vingar dos seus irmãos, ele escolheu perdoar. Esse que é o diferencial. Quando ele teve o poder de se vingar, porque ele tinha, aí ele decidiu perdoar. Talvez você olhe e fale assim, eu não faço uma coisa pior porque eu não tenho condições. Eu só não dou na mesma medida que a pessoa me ofendeu, porque eu não tenho a capacidade, senão eu faria. Mas você entende que o evangelho ele me transforma de uma forma que é totalmente diferente dessa visão. E lá em Gênesis 50, no verso 20, José ele fala para os seus irmãos assim, todo mal que vocês fizeram contra mim, Deus converteu em bênção. Não é que vocês não fizeram, é que Deus é maior na minha vida. Não é que eu não reconheço que vocês são ruins mesmo, vocês são. Só que Deus ele é maior, ele me protegeu, ele me guardou. E até aquilo que vocês acharam que era meu fim, Deus ele construiu o meu propósito em cima daquilo ali. O perdão ele possui um poder sobrenatural. Eu já contei uma outra vez aqui eu já estou finalizando já, de um assassino nos Estados Unidos que ele ficou conhecido como o assassino de Green River. Esse homem, ele matou inúmeras mulheres. E é normal que no último dia da pessoa ali, ele foi condenado à morte, as pessoas podem chegar ali para confrontar o agressor. E a família das vítimas vai lá no tribunal e mete a boca e fala o que quer para ele e tal. E aí todo mundo falando um monte de coisa na cara dele. Até que aparece um senhorzinho de barba, chorando. E as pessoas apontavam o dedo na cara daquele assassino e ele parecendo que não estava acontecendo nada. Um psicopata, ninguém espera nada mais, nada menos do que isso. E aí aquele homem virou para aquele assassino e falou assim: olha, o Senhor tornou a minha vida muito difícil quando você matou a minha filha. E a minha família tem sofrido desde então. Só que mais difícil do que isso é o fato de que eu sirvo um Deus que Ele me manda perdoar. E por isso eu vim aqui hoje para te falar que eu te perdoo de toda a dor que você me fez sentir. Eu te perdoo de todo o sofrimento que você trouxe para minha casa.
E inexplicavelmente, aquele assassino, psicopata, frio, calculista, em público, na frente das câmeras, ele desabou a chorar que nem uma criança. Então, quando eu falo para vocês que o perdão ele tem poder, ele tem poder. Ele tem um poder de causar efeitos sobrenaturais, que talvez uma psicologia não causaria, um tratamento não causaria. Mas o simples fato de eu liberar perdão faz com que coisas que estavam amarradas ali, intrínsecas, que talvez eu achava que era da pessoa, sejam liberadas. O perdão ele revela algo sobrenatural, que é a graça de Deus. O perdão ele quebra correntes da vingança, que a vingança ela nunca conseguiria quebrar. E para a gente fechar aqui, não tem como a gente falar a respeito de perdão se nós não falarmos a respeito de auto-perdão. Porque todo perdão, ele precisa trazer um auto-perdão também. Porque se você parar para pensar, muitas das nossas dificuldades em perdoar também está ligada à culpa que carregamos dentro de nós. Porque toda ferida que alguém causou em mim, ela denuncia a minha vulnerabilidade. Porque eu confiei na pessoa. Eu permiti que ela me ferisse. E muitas das vezes essa culpa, ela faz com que eu me pegue pensando, como que eu permiti isso? Como que eu fui ingênuo? Né? E aí eu fico me culpando e não permitindo liberar o perdão. Então não basta apenas perdoar o outro. Nós também precisamos olhar para nós com um olhar de misericórdia. Problemas vão acontecer o tempo todo. O que eu não posso é ficar preso nisso. Não existe... Eu preciso entender que não existe perdão que não traga uma reinvenção. Depois do perdão tudo vai mudar. A forma como eu encaro a minha vida vai mudar, as coisas vão ser diferentes. E o Pierre Lux, ele tem uma frase que é bem conhecida, que fala assim: o primeiro a pedir perdão é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. E o primeiro a esquecer é o mais feliz. Então, para ficar de uma forma mais prática e você não sair da porta para fora e esquecer de tudo aquilo que a gente falou aqui, eu listei algumas coisas aqui que são importantes de você começar a trabalhar desde agora. A primeira delas é parar de ficar ruminando as suas ofensas. Sabe, de ficar sempre lembrando das coisas que aconteceram no passado, revivendo as dores todo santo dia, alimentando aquela raiz de amargura. Lá em Lamentações 3:21, ele fala assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Paulo ele vai falar assim: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso pensai. Mas se você sabe que você fica ruminando uma coisa que só está te destruindo por dentro, então você precisa parar com isso. E até essa autodestruição também é um comportamento de culpa. Porque se eu me sinto culpado, então eu tenho que ser penalizado. Então eu tenho que começar a olhar para esses pensamentos. E você percebe como que a Bíblia ela é categórica em nos falar exatamente o que a gente tem que fazer. Tá, mas e daí? O que mais que eu faço? Ore pela pessoa que você precisa perdoar. Ore pela pessoa que te feriu. Isso vai quebrar as cadeias dentro de você, vai liberar a pessoa e vai liberar você acima de tudo. Outra coisa, pare de ficar esperando um pedido de desculpa para você liberar o perdão. Isso é especial para os casais, né? Pare de ficar esperando um pedido de desculpa. Talvez o seu cônjuge nunca vai falar: me desculpa, me perdoa. Às vezes ele fala mais com os comportamentos do que com a própria palavra, né? Isso daí que ele está falando, essa esposa te chamando aí porque fez a comida que você gosta, é o jeito dela falar que está pedindo perdão para você. Mas não espera que ela vai chegar e falar: me desculpe, eu fiz errado. Ela não vai fazer. Então eu preciso entender que a pessoa muitas das vezes ela não vai falar com palavras, só que eu preciso perdoar. Entenda que perdoar não é concordar com o erro da pessoa. Perdoar não é concordar com o erro da pessoa. Não significa permitir o abuso. Significa você não ficar se envenenando cada vez mais com uma coisa que é totalmente desnecessária. E por último, entender acima de tudo que o perdão é progressivo.
Sabe a pessoa que ela fala assim, não, tá bom, já perdoei. Não perdoou coisa nenhuma. O perdão é todos os dias. Quando aquela ofensa ela vem, ou talvez quando você olha na cara da pessoa que te ofendeu e você tem que olhar para a cara dela, e aí vem de novo aquelas facadas nas costas. E aí você precisa falar, eu te perdoo. E aí no outro dia, quando você vê a pessoa de novo, aí sente de novo. E aí você fala de novo, eu te perdoo. E toda vez que aparece, você fala, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Até que chega uma hora que você olha na cara da pessoa e não sente mais nada. Porque você entendeu que você conseguiu de verdade liberar aquela pessoa e ela já não tem mais poder nenhum sobre a sua vida. Então hoje, Deus ele está chamando pessoas para soltarem aí esses pesos antigos. Porque existe um futuro que não pode ser vivido enquanto você continuar abraçando esse passado. E talvez existam nomes aqui quando eu estou contando essas histórias que ainda machucam você. Talvez existam memórias que ainda te doem, feridas que ainda sangram. Só que o que o Espírito de Deus ele me trouxe no final das contas para falar para você hoje aqui é Apocalipse 21:5. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu preciso tomar posse disso para a minha vida. Aquilo é passado, aquilo já não me determina mais. Eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu gostaria de pedir que você ficasse de pé.